Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando que o nosso material didático é este livro aqui, ó, o livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje teremos nossa aula de número 39. Olha só, separa aí, pessoal, o seu material, já abre o seu livro, Ler e Escrever, na parte onde estão as atividades de língua portuguesa. Vamos trabalhar hoje a atividade que está na página 160. Então, hoje nós faremos a atividade 6A, analisando o gênero carta de leitor. Lembrando que nós estamos dentro do projeto didático jornal e as cartas de leitor sempre aparecem dentro dos jornais. Então, esta é a atividade que vocês vão encontrar aí no seu livro. Então, hoje, olha só, nós temos que preencher esta tabela aqui, ó, vocês estão vendo? Se o espaço aí no seu livro não for suficiente para registrar todas as respostas, você pode registrar no seu caderno de língua portuguesa, tudo bem? Então, começou aqui a etapa 6, produção de cartas do leitor, atividade 6A, analisando o gênero carta de leitor. Então, nós temos aqui o título da tabela, estudos da carta de leitor, e aí na primeira coluna nós temos as perguntas, e na segunda coluna, nós temos o que? O espaço, onde nós vamos colocar as respostas de acordo com a carta de leitor número 1, que é a carta que nós estamos trabalhando, certo? Então, antes de começar, vamos relembrar, olha só, a carta que nós estamos trabalhando. Esta é uma carta de leitor que eu pesquisei lá no Jornal Joca, então vocês podem digitar este endereço lá na barra de buscas do Google, que vocês vão encontrar essa cartinha, certo? Então, a cartinha começa assim: São Paulo, que é o local, 22 de novembro, que é a data, mas faltou aqui o ano, né? Os meninos esqueceram de escrever de 2020. Mas eu deixei a cartinha exatamente da forma como eles escreveram, tudo bem? Então começa assim: Oi, Jornal Joca. Nós gostaríamos de falar que gostamos muito do seu documentário sobre fotos malucas de animais. Até ficamos interessados em participar, mas não temos nenhuma foto surreal de animais. Como poderíamos participar? Estamos muito felizes em escrever essa cartinha para vocês. Esperamos que gostem da carta e publiquem no jornal ainda neste ano. Tchau! Assinado Vitor e Arthur, do terceiro ano da Escola Capítulo 1, São Paulo. Esse SP, né, significa o estado, então eles estão na cidade de São Paulo, capital, certo? Então, essa é a cartinha que o Vitor e o Arthur escreveram e que nós estamos trabalhando durante essa semana. Na aula anterior, vocês conheceram a notícia da qual eles estavam falando aí na cartinha, não é mesmo? E aí, o que vocês acharam daquela notícia sobre o concurso de fotos de animais? Eu achei muito interessante. E vocês? Interessante e divertida, que eu achei muito engraçada aquelas fotos. Então, vamos lá? Nós localizamos aqui, deixa a professora voltar, né? Um pouquinho. A pergunta. Ah, tá. A primeira pergunta é como começa a carta. Então, nós vimos, ó, que primeiramente eles começaram colocando o local e a data, e depois eles começaram com uma saudação. Quando eles dizem aqui, Oi, Jornal Joca, é uma saudação, né? Eles estão cumprimentando alguém. O único erro que nós vemos aqui é que eles escreveram para o Jornal Joca ou para os editores do Jornal Joca. Para os editores, porque o jornal em si, ele não fala, né? O jornal em si, ele não tem como responder as cartas. Quem faz isso são as pessoas que trabalham na redação do jornal, que são os editores. Então, eles começaram a carta com o local e a data e com uma saudação. Então, vamos registrar aí no seu livro
A carta inicia com local e data que a carta foi escrita e depois com uma saudação. Podem registrar aí no seu livro. Se você não terminou de registrar, pausa o seu vídeo, copia direitinho e depois você continua assistindo. Aí depois tem mais duas perguntinhas aqui. Como o autor indica o assunto que tratará? Então, como que os meninos, né, o Vitor e o Arthur, mostraram na carta qual assunto que eles vão falar? Olha aqui, nesse parágrafo. Nós gostaríamos de falar que gostamos muito do seu documentário sobre fotos malucas de animais, que na verdade não foi um documentário, foi uma matéria, uma notícia que foi publicada. Então, como vai ficar? Eles comentam no primeiro parágrafo que gostaram muito da notícia sobre fotos malucas de animais. Podem registrar aí no seu livro, pessoal. Se vocês não terminaram, pausa um pouquinho o seu vídeo e termina de copiar. Aí a próxima questão. Onde está indicada a posição dos leitores, ou seja, a opinião deles, o que eles acharam a respeito? Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo, que eles gostaram muito da notícia que eles leram, e aqui, ó, segundo, porque aqui é o primeiro, ó, iniciou com letra maiúscula, deu, e aqui, ó, segundo parágrafo. Então, no segundo parágrafo, eles disseram que eles estão muito felizes em escrever essa carta para vocês e que eles esperam que eles gostem da carta e publiquem no jornal ainda este ano. Então, como vai ficar a resposta? Ó, no primeiro e no segundo parágrafo da carta, que é os dois locais onde aparece a opinião deles. Então, no primeiro, eles comentam que gostaram muito da notícia. E no segundo, que estão felizes em escrever para o jornal. Podem registrar aí, pausa um pouquinho o seu vídeo e copia a resposta no seu livro. Continuando as questões. Como se identifica para o veículo? Veículo aqui é o veículo de comunicação, tá bom, pessoal? Não é o carro, nem o trem, nem o ônibus, tá? É o veículo de comunicação. Então, como eles se identificam? Como eles se apresentam para o veículo? Aqui na carta, eles não começaram dizendo o seu nome, olha só. Eles não disseram, oi, eu me chamo, não colocaram. Mas eles disseram assim, ó, nós gostaríamos de falar que. Eles usaram esse pronome nós para dizer que é mais de uma pessoa. Então, nós poderia ser duas, poderia ser três, ou poderia até mesmo ser a classe inteira, certo? Então, já quem está lendo a carta lá do Jornal do Joca já vai saber que é mais de uma pessoa. Mas lá no finalzinho da carta, olha só, eles colocaram a assinatura, onde eles colocaram os nomes, colocaram a classe que eles estudam, o nome da escola, o nome da cidade e o estado. Então, como eles se identificam? Então, no primeiro parágrafo da carta, eles utilizam o pronome nós para se apresentar. E no final da carta, encerram com a assinatura, nome, classe e escola que estudam, certo? Então, na assinatura, eles estão identificando essas informações. Sabemos que lá no início da carta tem o nome tem o quê? O nome do local onde eles estão, o nome da cidade. Então, por isso a professora não repetiu aqui, certo? Então, registra aí no seu livro. Quando você terminar, nós continuamos aqui. Na última pergunta, diz o seguinte: como termina a carta? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, lá no finalzinho da carta. Eles dizem: esperamos que gostem da carta e publiquem no jornal ainda neste ano. Então, eles falam o quê? O que eles gostariam, né? E depois tem um tchau, que é uma despedida.
E no finalzinho, a assinatura. Então, vamos lá? Como eles terminam a carta? Eles terminam a carta dizendo que desejam que o jornal publique a sua carta. Depois se despedem e assinam a carta. Então, quando eles dizem tchau, é uma despedida, tudo bem? E lá no finalzinho tem a assinatura. Então, pausa o seu vídeo, copia aí a resposta. Assim que vocês terminarem de registrar todas as respostas aí no seu livro, terão terminado as atividades de hoje, certo? Então, a dica que eu deixo em todas as aulas: não esqueçam de fazer os registros e a correção das atividades aí no seu livro Ler e Escrever, que isso é muito importante. Tudo bem? Essa, pessoal, foi nossa aula de hoje e eu espero vocês na nossa próxima aula. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!